Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais. E vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução desta questão que diz o seguinte. Dos metais citados como componentes das águas minerais, os que formam cátions estáveis de carga relativa 2+, que passam a apresentar configuração NS2, NP6 na camada mais externa são. Bom, primeira coisa, aqui nós temos alguns metais que foram citados nesse exercício aqui. Só que de cara, tem algumas alternativas que a gente tem elementos que não são metais. E que por não serem metais, eles também não vão ter uma carga, um NOx positivo aqui. Tá? Então, de cara, a gente já pode tirar, ó, na letra B, ele fala em cloreto, que é o cloro. O cloro é um halogênio. Então, você pode ignorá-lo, pois ele não terá uma carga 2+. Primeiro que também não é um metal, tá bom? Na letra C também temos o cloreto aqui, também vamos ignorá-lo. Agora, para resolver essa questão, tem duas formas, uma bem simples, de você conhecer a tabela periódica e pelas famílias você sabe qual família pode ter carga 2+. No caso, a família que tem uma carga 2+, um NOx mais 2, é a família 2A, a família dos alcalinos terrosos. Tendo essa informação, você já consegue resolver esse exercício. Sódio é da família 1A, então está errado. Potássio também é da primeira família, NOx mais 1, tá? Aí a B e a C já foram eliminadas. Cálcio e magnésio estão na segunda família da tabela periódica. Como eles são da família 2A, o NOx, ou seja, a carga que eles conseguem é uma carga mais 2. É claro que eu vou explicar isso aqui detalhadamente ainda, tá? Mas olha só, de maneira geral, você já responderia essa questão assim, ó, e eliminaria a última alternativa, porque tem o sódio aqui da família 1A, carga mais 1, tá bom? Então, letra D é a alternativa correta para essa questão. Mas agora vamos ver, passo a passo, como é que você conseguiria entender isso aqui, ó, NS2, NP6, que é isso aqui? É o seguinte, vou fazer a distribuição eletrônica primeiro do cálcio, tá? Eu vou colocar aqui um pedacinho do diagrama de Linus Pauling, 1s2, vou trazer um pouquinho para cá, para a gente conseguir fazer essa distribuição, tá? E com essa distribuição eletrônica, a gente vai resolver esse exercício sem muita dificuldade, ó. 1s2, temos aqui depois 2s2, 2p6, e vamos para 3s2. Depois 3p6, temos o 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Até aqui tá bom o nosso diagrama, não preciso fazer muito maior do que isso não, porque os elementos que nós temos, eles não têm um número atômico tão grande assim. E a gente vai consultar numa tabela periódica para a gente ver os números atômicos destes elementos químicos e a gente conseguir fazer essa distribuição eletrônica. Mas, de maneira geral aqui, ó, nós temos dois elementos, né? O cálcio, que tem número atômico igual a 20, o Ca, o Z dele vale 20, esse é o número de prótons, também número de elétrons, tá? Quando ele está no estado fundamental. E temos o magnésio, que o Z dele é igual a 12. Então, o Mg, o Z vale 12, e aí a gente já conseguiria fazer a distribuição eletrônica com esses dados. Mas vamos dar uma consultada aqui na tabela periódica. Olha aqui, ó, cálcio está bem aqui, e ele tem, ó, 20 como número atômico. Ó, observe que na legenda que o númerozinho de cima é o número atômico, tá? E o magnésio, que tem 12 como sendo seu número atômico. E observe também que os dois estão na família 2, ou família 2A, que eu disse que sempre vai ter uma carga mais 2. Isso aqui significa que esses elementos eles têm uma tendência a perder 2 elétrons. Porque quando eles perdem 2 elétrons, eles ficam com configuração eletrônica de gás nobre. Perdem, ó, perdeu o segundo elétron, ele cai lá para outra coluna, só que lá atrás, ó, ele vira o argônio.
E não é que ele vira o argônio, mas ele fica com a configuração eletrônica do argônio. E o magnésio, ó, voltando uma, duas casinhas aqui, ele cai lá na outra coluna com a configuração eletrônica do neônio. E aí ficam átomos estáveis. E os átomos dos gases nobres, eles têm uma configuração eletrônica Ns2, Np6. O que significa que com 2 mais 6, eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Esse N é a linha, o período onde eles estão. Tá? E esse S e o P são subníveis de energia, S, P, D e F, beleza? Todos os gases nobres, com exceção do hélio aqui, tá? Eles têm essa configuração, Ns2, Np6. Isso você pode encontrar também em tabelas como essa daqui, ó, que mostram a configuração eletrônica, a regra, né, para a configuração eletrônica de cada um desses elementos. Ó. Os metais alcalinos terminam em Ns1, os alcalinos terrosos em Ns2. Quando a gente olha os metais de transição, é Ns2, depois nós temos N-1, D1 até D10. Então, vai ter essa variação aqui nas 10 colunas, de D1 até chegar em D10. Depois, os metais de transição, que nós temos aqui, alguns, né? E também os ametais, desculpa, eu falei transição, os representativos. Os elementos representativos aqui da coluna P, eles vão ter Ns2, que são essas duas primeiras colunas, depois NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 e NP6. Observe que os gases nobres têm configuração Ns2, NP6, com exceção aqui do hélio, que é 1s2, tá? Então, é essa configuração eletrônica que a gente quer que os nossos elementos eles consigam ter Ns2 e NP6 depois de perder 2 elétrons. Quando a gente fizer a distribuição eletrônica, não vamos ter aquela configuração ainda. Vamos dar uma olhadinha como que ficaria. Ó. O cálcio ele tem 20 como número atômico, então o número de elétrons também é 20, já que ele não tem carga aqui em cima. Tá? Ou seja, um átomo no estado fundamental, número de prótons igual ao número de elétrons. Aí a gente vai fazer a distribuição eletrônica desses 20 elétrons. 1s2, depois 2s2, 2p6, temos o 3s2, 3p6 e 4s2. Observe que nós temos aqui, ó, 2 com 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Os 20 elétrons estão aí. Quando esse cálcio ele ficar com uma carga mais 2, significa que ele perde 2 elétrons. E da onde ele perde esses 2 elétrons? Da camada de valência. Então você vai vir aqui na última camada e vai tirar 2 elétrons dele. Vai tirar essa última camada, ficaria 4s0, né? Então fica sem essa camada 4. Ele perdeu a última camada e agora a nova última camada dele, a nova camada de valência é a camada 3, que possui no total 2 mais 6, possui então 8 elétrons na camada de valência, igual aos gases nobres. E veja bem essa configuração eletrônica, ó. N, que é um número da linha onde está essa camada de valência, S2 e depois temos o NP6. Essa daqui é a regra geral da distribuição eletrônica dos gases nobres. Então, o cálcio, com uma carga mais 2, ele ficou com a configuração eletrônica de um gás nobre. A mesma coisa a gente vai testar para o magnésio. Olha só, o magnésio tem configuração eletrônica, ele tem número de prótons, né, o número atômico igual a 12. Então, o número de elétrons dele também vai ser igual a 12. A sua distribuição eletrônica, vamos seguir aqui o diagrama de Pauling, ó. 1s2, 2s2, 2p6 já foram 10, depois 3s2, tá? Foram os 12 elétrons, vamos marcá-los aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Foram os 12 elétrons dele aqui nessa distribuição. Como ele vai ficar com uma carga mais 2, quer dizer que ele perde 2 elétrons. E ele perde esses 2 elétrons da onde? Da camada de valência. Tem 2 elétrons aqui, tira os 2. A nova camada de valência dele agora são 2 mais 6, ó, são esses 8 elétrons que nós temos aqui. Essa camada 2 virou a nova camada de valência quando ele perdeu os 2 únicos elétrons da terceira camada. Ela deixa de existir. E aí ele fica agora com essa configuração geral, Ns2, NP6. É claro que esses N são diferentes, tá? Esse N aqui
No caso do cálcio, ele significa 3, porque ele está na terceira linha, terceiro período da tabela periódica. Já o N para o magnésio significa 2, porque ele está na segunda linha da tabela periódica. Lembrando que esse N é o número da linha, do período da tabela periódica. Ó. N varia de 1 até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 períodos, as 7 camadas que os átomos têm na tabela periódica aqui, né? E são as 7 camadas que aparecem desses elementos químicos quando você faz a distribuição eletrônica deles, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. E se você precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição deste vídeo. Desejo bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima!